Bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início ao debate inaugural do 18º Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e do Encontro da Educação, 15º Fórum da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, dois importantes encontros que integram a programação da 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, que conta com a participação de 87 profissionais no centro de 31 debates. A Cineop celebra em 2023 18 anos de existência, dedicada a tratar o cinema como patrimônio, uma iniciativa pioneira a serviço da preservação, história e educação. Partindo dessa trajetória, o debate inaugural de ambos os encontros terá como tema Memória e Criação para o Futuro. Frente a um passado longínquo de perdas irreparáveis em todos os campos, cinema, televisão, vídeo e games, o passado recente, o digital, está cada vez mais presente e veloz nos modos de produção do conhecimento e da vida cotidiana. A mesa propõe fazer um balanço dos últimos anos no segmento da preservação, pensar as perspectivas e os desafios políticos, econômicos, tecnológicos e educacionais que cercam a educação, a preservação audiovisual e as políticas públicas em suas múltiplas dimensões. Nós convidamos para a mesa Laura Bezerra, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Joelma Gonzaga, secretária nacional do Audiovisual do Ministério da Cultura, representando a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Denise Pires de Carvalho, secretária nacional de Educação Superior do Ministério da Educação. Fabrício Noronha, secretário de Estado de Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Joel Zito Araújo, cineasta e doutor em Comunicação e Artes pela ECA USP. A 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio Master do Instituto Cultural Vale, patrocínio Itaú, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural e Educacional, Universidade Federal de Ouro Preto, Sistema Fecomércio MG, Sesc Senac, Instituto Universo Cultural, apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, realização da Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que esse debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br. Passamos agora a palavra para a mediadora Laura Bezerra, que irá conduzir as representações deste debate. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria saudar a mesa, na pessoa da nossa secretária de Audiovisual, Joelma Gonzaga. Nossa mesa, Memória e Criação para o Futuro. E eu queria começar dizendo que é hora de comemorar. É hora de comemorar que a gente agora pode respirar mais livremente depois de anos de sufoco. Acho que a gente tem que comemorar também a recriação do Ministério da Cultura. Eu sei que já tem 6 meses, gente, mas eu sempre acho que a democracia é algo que nunca está garantido, que a gente tem que lutar pela democracia a cada dia. Então, por isso, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para não esquecer
esses últimos anos, para que fique sempre presente conosco a necessidade de lutar cada dia pela garantia do Estado democrático de direito, da interlocução entre sociedade civil e poderes públicos. Então, eu queria comemorar a recriação do MINC. A gente está aqui conversando com a SAVE. A gente tem hoje na SAVE, tem uma SAVE que, na sua estrutura, pensa já na preservação. Coisas que, nesses 18 anos, nós lutamos muito aqui. Eu queria também aproveitar para agradecer a todas as servidoras públicas e todos os servidores públicos que, nesses anos de chumbo que nós vivemos, seguraram o estandarte da democracia. Eu sei que isso não foi fácil, mas eu queria agradecer a todos e a todas por isso. Eu também sou servidora pública, gente, sei como foi difícil, como foi importante que a gente estivesse ali garantindo o mínimo possível naquele momento. E é hora de comemorar também os 18 anos do Ciniop. Queria dar os parabéns à Universo Produção, a Raquel, Fernanda, Quintino, que criou esse evento, que deu destaque para o cinema como patrimônio, que foi uma contribuição essencial para esse campo. Obrigada, Raquel. Os encontros anuais dos arquivos e acervos audiovisuais, eles foram essenciais para o amadurecimento do campo da preservação no Brasil. Esses encontros com debates anual que pautaram o entendimento da preservação audiovisual no Brasil. Foi aqui que, anualmente, pessoas de instituições que detêm acervos audiovisuais de todo o Brasil se encontraram. Foi aqui que a gente se conhece, que nós nos conhecemos, foi aqui que começamos a trocar informações um com o outro sobre nossas instituições, sobre nossos trabalhos. Foi aqui que muitas parcerias iniciaram, e foi aqui que a gente constituiu uma rede também de afetos. Eu tenho uma piada, eu digo que o Ciniop parece um aniversário de criança. A gente encontra os amiguinhos todo ano aqui, né? É uma coisa muito bonita isso. Assim, tem gente que eu encontro só aqui uma vez por ano, que eu já sei que vou encontrar, que eu me alegro, e eu sei que isso acontece com muitos de nós, né? Foi aqui que o campo da preservação se organizou, inclusive com a criação da ABPA, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Hoje, depois desses 18 anos de encontro, eu sou veterana do Ciniop. Hoje, nós podemos afirmar que existem em todos os estados brasileiros instituições que guardam acervos audiovisuais riquíssimos. E foi isso que nos deu legitimidade para pleitear uma política de preservação audiovisual efetivamente nacional. Isso pode parecer óbvio, mas não era. A gente sempre operou com uma concentração absurda no eixo Rio-São Paulo, uma concentração que eu, que venho de fora do eixo, considero escandalosa, e uma concentração que era completamente normalizada. Nem se questionava isso. Aprendemos a questionar isso aqui. Aprendemos a pensar o Brasil aqui, juntos, coletivamente, né, com pessoas de todos os estados. Fomos descobrindo coisas que ninguém sabia, instituições que a gente não tinha assim, a informação de que existiam. A BPA elaborou, em 2016, um Plano Nacional de Preservação Audiovisual, e aí o destaque é para o nacional, para a diversidade de arquivos, de acervos que estão dispersos pelo Brasil. Foi um processo feito em parceria com o MINC e que, infelizmente, foi interrompido com o golpe de 2016. 40 dias antes da gente entregar o plano, aqui veio o golpe e o MINC foi extinto, né? Com o digital,
houve um aumento significativo dos atores envolvidos na produção audiovisual, e isso é algo também que precisa ser comemorado. Eu hoje estou aqui no espírito, acho que é o São João que está assim perto, então a gente tem que começar a pensar nas coisas que a gente tem para comemorar. Nós saímos de um cinema que era basicamente produzido por homens brancos de classe média ou alta para um audiovisual que é feito também por mulheres, por pessoas negras, por pessoas indígenas, por jovens do interior, por coletivos das periferias. E nós vimos aqui no ano passado foi um ano histórico aqui no Cineop, nós vimos aqui no ano passado a beleza, a riqueza, a potência dessa produção não hegemônica, muitas vezes completamente desconhecida, muitas vezes ignorada, uma produção. A gente saiu daqui no ano passado, todo mundo empolgadíssimo com o que a gente estava vendo, né? O digital alterou assim, as formas de produção e difusão do conhecimento, alterou as formas de articulação política, e quando a gente pensa no audiovisual, o digital alterou muito fortemente o audiovisual como um todo, né? E essas mudanças tecnológicas, políticas, que não dá para separar bem aqui as coisas, elas nos obrigam a pensar na transversalidade, nos obrigam a pensar nas diversas interfaces entre o audiovisual e outras áreas, entre, como a gente tem aqui no Cineop, a articulação entre preservação, história e educação. Ou a gente pode pensar entre cultura, educação e comunicação. Tem uma série de articulações que hoje nós temos que pensar. Não tem mais como a gente ficar fechado só no nosso setor, né? Essas mudanças tecnológicas nos obrigam a encarar a necessidade de uma articulação em rede, que não é uma coisa em si tão fácil, o que significa também pensar na governança. E os 4 Ds que nós pensamos lá em Tiradentes: democracia, diversidade, descentralização e desenvolvimento. Esses 4 Ds, no meu entender, devem nos orientar na construção dessas redes e no pensamento dessa descentralização. E é esse o espírito dessa mesa, que busca agora uma articulação mais ampla, com poderes públicos, com o MINC, o MEC, os estados. Eu fico muito feliz de termos uma representação dos estados, porque há muitos anos nós já falamos aqui, não é só o governo federal, precisamos de articulações com os poderes públicos estaduais, com os poderes públicos municipais, e também, claro, precisamos aqui do olhar dos criadores, de quem faz os filmes que nós temos que preservar. Então, assim, memória e criação para o futuro, porque é no hoje que se define o que vai ficar para as próximas gerações. Finalizando, antes de passar a palavra para a nossa secretária do Audiovisual, eu queria dizer assim, até pouco tempo atrás, a preservação era ignorada dentro dos estudos de patrimônio. Eu não quero nem chegar nisso, mas dentro do próprio audiovisual, né? A gente não era considerada pelos outros elos da cadeia do audiovisual. Não éramos vistos pelo próprio setor. E essa compreensão começa a mudar, nossa articulação política começa a empurrar um pouco as coisas para frente, e lá no Fórum de Tiradentes se fortaleceu um pouco a compreensão que é a preservação dos acervos audiovisuais que garante a sustentabilidade desse setor. A União Europeia, desde 2005, está falando sobre isso, e a gente aqui, num vacilo, falando o cinema comercial, o cinema, sabe, gente, o cinema de arte, gente, pelo amor de Deus, a gente, esses limites já são muito fluidos, né? E é a partir dessa compreensão que se tornou cada vez mais importante para nós conversarmos de uma forma mais ampla
conversarmos com o MINC, com o MEC, com os estados, com os criadores, com o pessoal da difusão, com o pessoal da exibição, conversar com todo mundo. E é nesse sentido, nesse pensamento, né, a gente queria um pouco a perspectiva de vocês sobre o que é que a gente deve guardar, preservar para as gerações futuras. E é nesse sentido que vai essa mesa. Eu vou passar a palavra para a nossa secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga. Obrigada, Laura. Bom dia a todos e todas. Essa é uma ótima maneira de começar uma sexta-feira de São João, né? Para quem é do Nordeste, não esquece que hoje seria festejo de São João. Numa mesa onde a gente está debatendo memória e criação para o futuro. Queria saudar aqui todos da mesa, nosso querido cineasta Joelzito, Fabrício Noronha, Denise, do MEC, e Laura. Obrigada por suas palavras. A SAV participa aqui da Cineop, né, com parte da sua equipe, eles estão ali, com o propósito de expandir as ações de preservação e difusão audiovisual. Nós temos, dentro do nosso planejamento estratégico, no guarda-chuva da Diretoria de Preservação e Difusão, um conjunto de ações que se iniciaram no primeiro trimestre, com foco na Cinemateca Brasileira. Firmamos o auditivo ao contrato de gestão, com um aumento de mais de 70% do valor pactuado. Nomeamos e demos posse ao Conselho Consultivo da Cinemateca, que já está operando a todo vapor. E, dando seguimento a essas ações de preservação, começamos a articular com Raquel nossa participação aqui em Ouro Preto. Sendo esse espaço um dos mais importantes no debate público sobre preservação audiovisual, fez total sentido que viéssemos para cá para ouvir os diferentes agentes da preservação, debater ações conjuntas e construir caminhos. O foco desses dias aqui é debater a atualização do nosso Plano Nacional de Preservação e também o importante debate sobre a criação de rede de arquivos e acervos, uma rede que buscará a descentralização como uma diretriz, no sentido do tratamento da relação com os arquivos públicos e privados pelo país, considerando a diversidade de acervos num país continental como o nosso. Ainda aqui, anunciamos ontem, acho que a Dani anunciou, que voltaremos com a revista Filme e Cultura. Bom, então, anuncio aqui, né, que a gente está voltando com a revista Filme e Cultura, a edição 64, que tem como tema Cinemas Negros, e será lançada e impressa em parceria com a Cinemateca Brasileira ainda no segundo semestre desse ano. Obrigada. E ainda nesse semestre, agora em julho, teremos o chamamento público para os textos da edição de número 65, cujo tema será Cinema Mais, onde abordaremos temáticas LGBTQIAP+. Bom, aproveito para trazer para vocês que, no processo de composição do novo Conselho Superior de Cinema e do Conselho Consultivo da SAV, que deve ser publicado no Diário Oficial muito em breve, terá nas suas composições representantes indicados pelo setor da preservação. A metodologia de seleção se deu através de indicação de listas tríplice, né, de todas as entidades audiovisuais do país. E, salvo engano, essa será a primeira vez desde que o Conselho existe que ele terá essa representação, assim como paridade de gênero entre os titulares. Bom, finalizo a minha breve fala dizendo que preservação audiovisual é uma prioridade da gestão da Secretaria do Audiovisual. É uma prioridade da gestão da ministra Margarete Menezes. Esse foi um dos primeiros temas que a gente conversou quando ela me fez o convite para vir à SAV, né? E a Dani foi a primeira pessoa a quem eu liguei e convidei para ir para a SAV. E disse a ela que não aceitaria, não, como resposta, e estou bem feliz com isso. É urgente que pensemos esse tema como uma prioridade e que tracemos políticas que sejam estruturantes
para que a preservação seja reconhecida como um dos principais pilares da cadeia do fazer audiovisual. E que bom que temos um fórum de debate tão qualificado como é o Cineop, potencializando e iluminando esses caminhos. Raquel, Quintino, Fernanda, muito, muito, muito obrigada por tanto. Obrigada, gente. É isso. Antes de passar a palavra para a Denise Pires de Carvalho, eu tenho que dizer, gente, é ou não é para a gente comemorar? Assim, Joelma, você deu resposta para umas lutas nossas de 18 anos, décadas. Aparecer na SAV, na estrutura da SAV, aparecer a preservação, a compreensão da importância da preservação para o setor, essa nossa reivindicação de muitos anos, décadas, de estarmos nos grêmios, nos colegiados, nos conselhos. Eu agradeço muito. Gente, isso tudo é fruto da nossa luta. Certamente. E que isso nos inspire a trabalharmos, continuarmos trabalhando na nossa organização, cada um recuando um pouquinho do seu interesse pessoal para a gente construir algo coletivo. Eu estou emocionada com as coisas boas desse dia. Obrigada. Obrigada, Laura. E com esse sorriso, eu passo a palavra para Denise Pires de Carvalho, da Secretaria de Educação Superior do MEC, nossa secretaria, né? Sofremos muito também nesses anos. Com você, Denise. Muito obrigada, Laura. Um bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Muito bom ver esse auditório cheio, o clima. Então, eu quero iniciar saudando a secretária Joelma e toda a sua equipe aqui presente, que eu conheci há pouquíssimo tempo. O clima lá em Brasília está de união mesmo. Sim. E reconstrução. Eu queria saudar o Fabrício, o Joelzito e a nossa mediadora, Laura, que eu conheci hoje, embora de longe a gente tenha sofrido as intervenções que aconteceram nas universidades nos últimos anos. Eu conheci a reitora Gina assim que assumi, e ela, infelizmente, não assumiu o seu segundo mandato. Então, gostei muito de encontrar a Laura aqui, saber que a Gina foi reeleita, e em breve poderemos dar posse à Gina como reitora legítima da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É isso. É uma emoção enorme. Eu quero agradecer muito a Raquel, viu, Raquel, o convite para estar aqui. O ministro Camilo me convidou no início do ano para ser secretário de Educação Superior, e eu estava terminando o meu mandato como reitora e resolvi enfrentar esse, que, sem dúvida nenhuma, é um desafio que eu não esperava ter que enfrentar, mas um bom desafio. Então, eu quero mostrar rapidamente, aqui nessa apresentação, passo próximo, como aconteceu a expansão nas universidades federais entre o primeiro e o segundo governos do presidente Lula e os governos da presidenta Dilma, e o projeto que, infelizmente, foi interrompido nos últimos 6 anos. Então, vejam, em 2002 havia 42 universidades federais, em 2023 são 69. Mas, mais importante do que esse número de 69 universidades federais, são os campi dessas universidades, né? Então, elas estão distribuídas em 314 campos, mais de 400 unidades onde acontece atividade de educação superior no país, pública federal. Não estou falando só das públicas federais. Os institutos federais, que é a outra secretaria de formação profissional e tecnológica, tem mais de 600. Se nós unirmos todos esses campos federais, mais uma vez só os federais, são mais de 1.000. Então, nós vemos ali aqueles pontinhos, né? E é óbvio que há necessidade de maior expansão. E não à toa esse processo de democratização do acesso
e agora trabalhando pela democratização também da permanência dos jovens brasileiros e das jovens brasileiras, ele foi interrompido. Não à toa ele foi interrompido, porque isso não significa simplesmente a democratização do acesso, significa a democratização do país. O próximo, por favor, cada ponto desse, eu costumo dizer, e falei há pouco tempo agora, numa palestra em Belo Horizonte, cada pontinho desse podia estar representado como uma lâmpada que se acende no nosso país. Com a chegada da educação de qualidade nas diferentes comunidades. E é óbvio que a gente não pode deixar esse processo interrompido. Então, vejam lá, os números estão aí, número de matrículas, mas eu não quero muito falar sobre isso, é só para se alguém tiver dúvida, essa série histórica das federais e a importância dela. Não havia federal no Recôncavo da Bahia, no oeste da Bahia, e agora há. Mas nós queremos mais. Por que nós queremos mais? Pode passar. Veja, essa é a distribuição das federais, né? Esse foi o programa de expansão. E elas estão lá em 274 municípios, passo próximo, mas ainda há mais de 258 municípios, com mais de 80 mil habitantes, onde não há campus. E a gente precisa pensar, não apenas em termos de quantidade populacional, mas em ocupação também, estratégia, em vazios dessa luz, né, que é a educação. O próximo, por favor. E, se a gente olha o percentual de jovens entre 18 e 24, não entre 18 e 29, não entre 18 e 35, quer dizer, o cenário podia ser muito pior, dependendo da faixa etária que a gente usa. Mas esses são dados do censo, e eu trouxe esses dados, que o recorte era 18 a 24. Nós não temos nenhuma região do país na qual haja mais de 10% dos jovens, em termos populacionais, com acesso à rede federal. Então, está claro que precisa expandir. Isso é óbvio. Há quem diga que não, que já tem doutor demais, professor de... Tudo mentira, falácia. Não tem professor de mais, tem de menos. Não tem educação superior de mais, tem de menos. A gente tem só cerca de 25% da população mais jovem do país que ou terminou a graduação ou teve acesso à graduação, 1/4. É óbvio que precisa expandir. A média da OCDE é de 47%. Média da OCDE. O Brasil não pode entrar para a OCDE para ser lanterna, né? Bom, eu estou dizendo isso porque eu quero colocar como secretária, já estou terminando, passa o próximo, por favor. As universidades federais, elas atendem às 3 missões, ao ensino, à pesquisa e à extensão. O ensino é dito como a primeira missão, porque as universidades originalmente foram formadas para serem locos de formação profissional, com esse intuito. Depois se associou, no século XVII, entre 17 e 18, às atividades de produção de conhecimento, que a gente chama de pesquisa. E, por último, no início do século XX, para alguns um pouco antes, essa atividade que é chamada de terceira missão, e se fala em um tripé, e eu não gosto, né, porque tripé quer dizer que um dos pés pode ser mais forte ou mais fraco. Eu gosto de uma aliança da verdadeira indissociabilidade, que são as atividades de extensão ou de engajamento social. Quando a gente fala em instituições públicas, mais importante ainda essa missão, ela se torna mais importante porque é a sociedade que nos mantém. E a sociedade precisa demandar para que as universidades se transformem, os institutos federais se transformem. Mas, de forma dialógica, como nos ensinou muito bem Paulo Freire, nós temos que ser transformados pela sociedade e a sociedade também pela nossa presença. O papel do audiovisual é fundamental aí. E eu quero colocar toda essa rede que eu mostrei para vocês à disposição, através, principalmente, dos fóruns de extensão, que hoje, né, nós temos a curricularização da extensão, mas para além da curricularização, porque eu odeio esse termo, né, grade curricular, grade, disciplina, são termos que a gente deve abandonar. Então, essa terceira missão, que diz respeito às necessidades sociais, passa próximo, já estou terminando, vai lá, ensino, pesquisa, extensão de maneira indissociável. Em 2017, havia cerca de 12 salas de cinema, de audiovisual, nas universidades. Tem que ter muito mais.
Então, a gente tem que trabalhar, e eu espero trabalhar junto com vocês, para que haja uma sala de projeção em cada campus. Por que não ousar mais de uma sala por universidade, mais de uma sala por campus? Por quê? Não só para que haja projeção, mas também a discussão daquele conteúdo, porque é isso que vai garantir a transformação do nosso país para um país verdadeiramente democrático, no qual haja uma democracia sólida e que essas pessoas que querem manter o país atrasado, né, eu diria no século XVI, quando aqui chegaram os europeus, há um grupo de pessoas que quer manter esse país nesse modelo daquela época. Mas nós vamos lutar contra isso, continuar lutando. Eu quero saudar cada uma e cada um de vocês, porque chegamos até aqui, conseguimos iniciar esse processo de reconstrução de maneira unida, porque vocês foram muito importantes, resistiram, nós todos, nas universidades federais, com muitas dificuldades, mas, apesar de termos envergado, não quebramos, né? Então, mais do que resistentes, fomos resilientes e temos altíssima capacidade de adaptação. Conte com essa rede, conte com o MEC, conte com o MINC, e através da nossa interação, não é, Joelma, das câmaras e das portarias interministeriais que estão sendo publicadas. Temos câmaras nas quais há CESU com secretarias do MINC. Então, MINC e MEC unidos, eu coloco à disposição, viu, Raquel, Quintino e Fernanda, vamos caminhar juntos e vamos expandir as salas, a atuação, a discussão do conteúdo audiovisual em todas as nossas universidades, para que esse conteúdo possa, de forma democrática, chegar a cada uma das famílias desse país. É para isso que nós temos que trabalhar, para levar luz. Chega de trevas. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Eu estou dizendo que hoje aqui é dia de alegria, né? A gente merece, gente, depois de tanta tristeza, ouvir coisas boas. Eu que sou parte desse processo, né? Eu tenho a alegria hoje tenho um campus na minha cidade natal, no interior da Bahia, Santa Amaro da Purificação, e eu trabalho hoje na minha cidade. Eu saí de lá para estudar, hoje os jovens da cidade não precisam fazer isso. Quem está próximo, quem está no interior trabalhando com os jovens, a gente vê a diferença que esses cursos fazem na vida das pessoas. Eu sou de um campus, o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, que é um centro interdisciplinar, que não fala grade, não fala disciplina, porque a gente diz não dá para a gente ser interdisciplinar, querer trabalhar de uma outra forma, usando essa nomenclatura antiga. Não dá para a gente ampliar os públicos da universidade e continuar como era. Esses públicos exigem de nós uma mudança e trazem consigo uma mudança. É uma mudança dos dois lados, é um processo muito bonito, não é fácil, mas é um processo muito bonito. E essa promessa das nossas salas nas universidades, especialmente no interior, isso pode ter um impacto enorme nas nossas vidas. Na UFRB nós temos vários cineclubes, nós estamos em 6 cidades. Na minha cidade, eu própria tenho o Cineclube Guida Araújo. Eu saúdo com muita alegria a presença de Fabrício Noronha. A gente vem aqui também há anos falando, precisamos articular com os estados precisam entender, participar dessas nossas discussões, nesse espírito que eu passo a palavra para Fabrício. Oi. Obrigado, Laura. Primeiro, bom dia a todas e todos aqui presentes. Agradecer
o convite para estar aqui, Raquel. Muito bom poder compartilhar, trocar, ouvir, aprender com cada uma e cada um de vocês. Parabenizar pela 18ª edição. É bom estar nessa festa, né, de aniversário, festinha de aniversário aí de 18 anos, essa criança grande, e estar nessa cidade incrível, né, enfim. Saudar nossos colegas de mesa, secretária Joelma, secretária Denise, Josito, querido, prazer estar aqui com vocês, mediado pela Laura. E, enfim, né, a gente está chegando aí no meio do ano, no meio desse primeiro ano de retomada do Ministério da Cultura, momento, né, que o MINC tem consolidado aí essa retomada, momento também de consolidação de articulações da sociedade civil, como o Fórum de Tiradentes e outros movimentos, né, que têm surgido nesses tempos, momento que a gente inicia a aplicação do recurso da Lei Paulo Gustavo, em total sinergia de construção com o Ministério da Cultura, né? A gente tem feito reuniões aí entre os gestores dos estados, dos municípios e do MINC toda semana para construir, né, esse desafio burocrático, jurídico e de um esforço também das equipes, né, equipes em geral pequenas que estão num esforço muito grande para a aplicação desse recurso. É um momento também da gente pensar na oportunidade desse recurso para que a gente consiga construir ou consolidar políticas para o audiovisual. Construção de longo prazo, né? Que a gente consiga que esse recurso chegue na ponta, mas que a gente consiga olhar para longo prazo. E não é fácil num contexto de prazos, enfim, de pressões e de corre-corre para todo lado. Então, a gente precisa respirar, ter momentos como esse de troca, de conversa, para que a gente consiga, né, a partir desses acúmulos, né, de décadas ou acúmulos de anos, enfim, dos setores, a gente consolidar e enraizar, digamos assim, essa oportunidade do investimento. E nisso, óbvio, a gente falar em preservação e acervo, né, nesse contexto, como muito bem pontuou, né, a secretária Joelma em sua fala, trazendo para a gente, né, toda essa estruturação e já, né, entregas e boas notícias aí por parte do Ministério da Cultura. E eu me coloco à disposição para a gente ajudar a qualificar esse debate, né, da preservação e do acervo nas esferas, né, sobretudo estaduais, né, qual eu represento aqui enquanto secretário da Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum de Secretários, mas também, né, óbvio, irradiando isso para os municípios, para a capital. A gente tem uma articulação muito próxima e muito potente, para que a gente consiga ensaiar, a partir da lei Paulo Gustavo, né, um modelo de financiamento para esse tema da preservação e do acervo. Né? E óbvio que a gente pense para além da lei, né? A gente tem a Lei Aldir Blanc aí também, para que a gente tenha esse horizonte além, né, do Fundo Setorial, da Rouanet, das leis estaduais, e que a gente fortaleça também, né, em parceria com o Ministério da Cultura, as políticas do governo federal, mas a partir delas a gente consiga entender quais são esses papéis dos estados e municípios nesse tema. Eu acho que, de toda forma, né, o Ministério da Cultura, o governo federal, segue com esse papel de articulação, esse papel de ajudar a gente nesse desenho de governança, como foi, né, por muitos anos, né, esse farol das políticas de cultura do Brasil, e como agora tem retomado. E a partir também, Denise, secretária Denise, a partir das universidades e dos IFES, a gente, né, que estão aí em todo o território, né, com números que acho que impressiona, né, apesar da gente saber que a gente precisa de muito mais, mas acho que é um volume, é um mapa, né, interessante. Que outra estrutura a gente tem, né, que tenha tanta capilaridade, né, como essa, que a gente possa entender qual é o papel estratégico, né, das universidades, dos institutos federais nessa construção. Acho que esse caminho das salas, esse caminho
e depois eu vou compartilhar um pouco uma experiência que a gente está tendo em relação a acervo e preservação, em parceria com a nossa Universidade Federal lá e a UNB. E com isso tudo, né, com esse caldo, a gente induzia a criação e o fortalecimento dessas políticas descentralizadas, né, dessas políticas de acervo, memória, preservação, dentro das estruturas dos estados e dos municípios, fortalecendo esse federalismo cultural. E, óbvio, com modelo, né, de financiamento também, né, porque a gente também não pode, entendendo todas as demandas, todas as prioridades e precariedades também das gestões, né, a gente precisa entender, para além da Paulo Gustavo, um modelo de financiamento e, sobretudo, de divisão de papéis, né, nessa descentralização e de fortalecimento de redes que já estão estabelecidas, como dos museus da imagem e do som e outras aí que nós temos, das salas de cinema, né, dentro das universidades, dos espaços públicos, cineclubes, enfim, uma série de redes que já estão aí prontas para serem ativadas com recurso, com agenda, com governança, e para deixar um pouco mais prático, né, assim, esse papo, eu sou bastante pragmático, assim, e eu acho que a gente tem que pensar ações objetivas também, né? Então, alguns exemplos assim de coisas que estão acontecendo, que estão começando a acontecer dentro desse contexto de federalismo, de rede e tal. A gente tem avançado bastante numa conversa com a Funarte em relação ao Programa Nacional das Artes e justamente, né, esse debate dos papéis. Então, o que é papel do município, o que é papel do Estado, o que é papel do governo federal. Isso é, né, uma agenda urgente, então a gente tem trabalhado isso de maneira inicial assim, com a Funarte. Um outro exemplo que é esse que eu citei, que é um projeto que nós desenvolvemos articulando um projeto de memória e preservação, articulando a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Espírito Santo, que chama Mediateca Capixaba, um projeto financiado pelo governo do Estado do Espírito Santo, de digitalização, de acervo, de memória, e todo ele foi desenvolvido a partir de projetos de extensão, de convênios com fundações, né, no caso da UNB, e todo esse conhecimento, né, da academia foi aplicado à construção de uma política pública. E, com isso, a gente, já agora que já está indo para o 3º ano, né, dessa construção, a plataforma está no ar, quem puder depois dar uma olhada aí nas redes, Mediateca Capixaba, tem o site, tem Instagram e tal. A gente digitalizou bastante coisa nesse meio tempo. A gente olha como foi importante essa estratégia, né? No primeiro momento, lá atrás, poderia ser um caminho mais difícil. Por que vocês não pegam e licitam uma empresa para fazer esse trem logo? Ficar mexendo com esses convênios, é tudo muito complicado, né, do ponto de vista da burocracia, envolvendo entidades federais com entidade estadual, aí PGE com a AGU, é uma confusão. Mas vencemos toda a burocracia e hoje a gente tem um projeto, né, e que está indo para um 3º ciclo que tem esse enraizamento tão importante que a gente busca, né, quando a gente pensa política pública. E hoje a gente está entrando num ciclo também, através de projetos de extensão. A professora Denise, né, citou aqui, eu venho também da Universidade de Projeto de Extensão, eu tenho um grande carinho e sei da importância, né, da extensão dentro do processo da universidade. Agora a gente está chegando também, trazendo, a gente acabou de selecionar estudantes secundaristas para trabalharem na plataforma com digitalização, com mediação, né, desse acervo. E aí um outro exemplo uma parceria que o Fórum, aí voltando para essa articulação federativa, capilaridade, tudo. Recentemente, a Fundação Itaú Cultural, e tem até a Cat, a equipe aqui presente, lançou um estudo muito importante, o Observatório do Itaú, que foi o do PIB da cultura, né? Acho que todo mundo aqui viu, 3,11%, né? 7,7 milhões de pessoas nessa força de trabalho da cultura.
e numa intenção da gente dar capilaridade não só a esse estudo, mas à própria percepção da importância, né, da gente, nas gestões estaduais, olharmos para o dado, termos equipes pensando nisso, produzindo informações. Em parceria da Fundação Itaú, do Itaú Cultural e da Casa de Rui Barbosa, a gente está iniciando agora, em julho, uma formação com 2 gestores de cada uma das unidades federativas. Então, a gente está no momento de inscrição, onde os secretários estão indicando, né, 2 pessoas de cada, e a Fundação Itaú vai dar Observatório do Itaú, essa formação, né, em vários encontros até o final do ano, para que a gente tanto produza novos dados, como eu falei, mas também traga esse tema, né, que também é um desses temas que são sempre esquecidos, né? Depois a gente vê aí esse negócio dos dados e tal, mas que tem uma importância muito grande na hora da gente mostrar força, inclusive como setor, na hora da gente disputar orçamento interno mesmo, dentro das nossas estruturas. E, para encerrar, me alonguei um pouquinho, um último exemplo que tem a ver com a Paulo Gustavo, que é uma parceria do Fórum Nacional, do nosso Fórum de Secretários, com a EBC. Então, a gente está montando, né, a gente montou um modelo de edital de licenciamento de obras, para que os estados façam adesão. Obviamente, é uma adesão, né, voluntária, nem todos os estados vão participar, mas a gente está batalhando para que o máximo de estados façam adesão a esse modelo e que a gente consiga, com isso, licenciar a produção de cada um desses estados para uma rede nacional de TVs públicas, organizada para a EBC. A gente está falando de 54 emissoras públicas que vão exibir, tanto com curadorias específicas, né, dessa articulação, quanto vão ter à disposição, por um determinado período de tempo do licenciamento, essa produção audiovisual. Isso foi, nós assinamos, né, um termo junto à EBC, e agora os estados estão aderindo a esse edital. Está bem legal, assim, tem bastante gente, bastante estados que vão lançar isso agora na Paulo Gustavo. Era isso, muito obrigado, estou à disposição para a gente falar mais e trocar. Obrigado, bom dia. Obrigada, Fabrício. A gente, assim, numa fala rápida, a gente vê como as possibilidades que a gente tem quando a gente começa a cumprir realmente nossa articulação federativa, né? Porque a gente tem uma centralização no Estado brasileiro que é forte demais. É hora da gente aproveitar o impulso que a Aldir Blanc trouxe na consolidação do Sistema Nacional de Cultura, o que a gente ficou travado por tantos anos, conseguiu de uma forma que a gente não estava esperando muito, né? Assim, durante a pandemia, nesse momento tão difícil, ir para frente. Eu considero esse sistema uma grande oportunidade para nós, com todas as dificuldades que tivemos até agora, com todos os problemas, precisamos de ajustes, mas eu acho que o sistema pode trazer, pode levar a um amadurecimento mesmo das nossas políticas culturais nesse país de dimensões continentais, com todas as dificuldades que temos. Como é que a gente trabalha sem pensar em divisão de papéis, né? Por exemplo, só um pequeno exemplo. Agradeço, Fabrício, por sua fala. E agora, para encerrar nossa mesa, nós precisamos da visão dos criadores. Memória e criação para o futuro. Com você, Joel. Eu estava me perguntando... Obrigado. Eu estava me perguntando exatamente isso, Laura. Eu falei que numa mesa tão cheia de gente com o poder da caneta, assim, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Agora você esclareceu o meu papel. Bem, gente, bom dia para todos e todas que estão aqui nessa sala, que estão nos assistindo. Eu fiz uma série de anotações aqui para poder conversar, viu, Laura? Vocês me dão um toque aí, porque eu não sei, acho que eu não vou ser tão
tão econômico nas palavras como foram meus antecessores. Mas vocês sabem, quem conhece o meu cinema, sabe o papel que tem o arquivo, né? Desde o meu primeiro trabalho, que foi resgatado recentemente numa mostra organizada por um pessoal aqui de Minas, chamado Memórias de Clássico, eu fiz em 88, em que eu fiz uma imersão na Cinemateca Brasileira, procurando imagens de trabalhadores e trabalhadoras no início do século XX, né? Passando pelo meu primeiro trabalho, que me tornou conhecido nacionalmente, que foi A Negação do Brasil, onde eu pesquisei longamente a telenovela brasileira, né? Aqui Rita, foi de grande ajuda no CPDOC naquele período. Até o meu último, o meu amigo Fela, né? Que eu me debrucei em imagens internacionais de um grande, né, criador, que é o Fela Kuti. Bem, então vou contar para vocês um pouco de um relato de caso de quem cria imagens, mas quem também precisa da pesquisa de imagens. E vou me debruçar numa grande interrogação, e vocês vão entender por quê, no final, que apelo que eu quero fazer, é me debruçar na primeira metade do século XX, sobre as imagens desse período, sobre a imagem do negro nesse período, imagem cinematográfica do negro nesse período. Eu, atualmente, estou debruçado sobre 2 novos projetos, né, de muita pesquisa de imagens, que um deles chama A Ética do Silêncio, uma série para o canal Curta, que tem como temático racismo estrutural e investiga como se institucionalizou o racismo no Brasil, especialmente como que as leis brasileiras, desde a primeira Constituinte, em 1823, um ano depois da nossa independência, como que as leis trataram a questão racial, trataram os negros. Então, portanto, uma história da população negra na luta pela cidadania contra uma lei, como vocês sabem. O Brasil nós temos aquela famosa história de que aos inimigos a lei, né? Mas tem uma outra história, que é o seguinte: nós temos uma outra Constituição, não escrita, mas aplicada, né? Que é a famosa Constituição, que é a famosa pena de morte que extermina jovens negros cotidianamente na periferia e não provoca indignação de nenhum brasileiro, né? A pena de morte é uma coisa, a pena de morte sem julgamento prévio, sem levar aos tribunais, né? Então, nós temos um outro mundo das leis dedicado à população negra, indígena, mestiça, e a série vai mostrando a evolução disso. E o outro trabalho que eu estou fazendo é uma série, um filme documental que tem como destino inicial os festivais, se for aceito, chama Brasiliana. Brasiliana foi um grupo que nasceu, é uma espécie de uma derivação musical do Teatro Experimental do Negro. Foi criado pelo Haroldo Costa, em 51. Esse grupo foi extremamente famoso na Europa. Extremamente famoso. E pesquisando, inclusive, as imagens na Europa, eu descobri preciosidades. Por exemplo, eles chegam na Europa em 51, na primeira turnê. Em 53, eles participam de um filme da Cinecittà, na Itália, e divide uma cena musical de quase 4 minutos com uma estrela que depois vai encantar todos nós, uma mulher belíssima e uma grande artista, a Sofia Loren, né, em um filme chamado Se Troviamo in Galleria. É o primeiro filme, inclusive, que ela assina como Sofia Loren. Até então, ela tinha feito participações com o nome original dela, que é Sofia Constanza, não sei o quê, Cicolone, uma coisa assim. Bem, então esse grupo tem uma cena belíssima, né,
registrada desse filme, da atuação do Brasilianas lá. Tem uma outra cena que eu encontrei nos arquivos europeus de um evento da Unicef em Paris, em 65, em que eles dividem um palco com os Beatles, com a Elizabeth Taylor, com o Marlon Brando. Aliás, elas contam na pesquisa que o Marlon Brando ficava o tempo todo no camarins, paquerando homens e mulheres, enfim. Bem, isso está no filme. Eu já estou lançando aqui um interesse pelo filme. Mas voltando à ética do silêncio, que é onde os 3 primeiros episódios pegam esse período de 1822 a 1960, quando eu fui buscar a imagem cinematográfica dos negros nesse período, né, é que eu fiquei profundamente decepcionado. Eu estou contando um caso pessoal aqui. Eu não estou relatando uma tese sobre o assunto. Eu não sou um pesquisador exaustivo nesse período. Talvez o meu caso pessoal não seja tão representativo do que acontece. Por isso mesmo que eu faço questão, diante das minhas dificuldades de encontrar imagens, que eu venho com essa fala para ver o que a gente pode fazer em torno disso, para facilitar a vida dos futuros pesquisadores e cineastas que vão debruçar nesse período. Então, ao procurar as imagens dessa primeira metade do século, o que me movia, assim, eu queria inicialmente, né, ver nesse cinema nascente. Olha, esse ano nós estamos comemorando 125 anos do cinema no Brasil. Portanto, o cinema chega aqui 2 anos antes do início do século XX, né? E eu me perguntava, será que eu vou encontrar lá registrado, né, alguma coisa dessa efervescência musical onde os negros tiveram uma participação tão incrível no início da indústria musical, né? Será que eu vou encontrar o Donga, sabe, o cara que registrou o primeiro samba em 1917? Será que eu vou encontrar as grandes estrelas do Lundu? Veja bem, quando chega a indústria fonográfica aqui, começa a gravar os primeiros discos, o primeiro disco que se grava é de Lundu, com um artista negro, Eduardo das Neves, né? Grande parte dos discos gravados nessas 2 primeiras décadas é de música negra, ou seja, a música popular naquele período era música negra. Naquele período, digamos, o produto cultural mais popular era o circo. No circo, o circo é muito diferente do circo infantil de hoje, né? E esse circo, todo mundo sabe que teve um grande nome naquele período, foi Benjamin de Oliveira. Onde está o Benjamin de Oliveira? Nos registros cinematográficos daquele período, né? Quer dizer, esse circo era um lugar onde se discutia política, projetos, falava mal dos brancos, falava mal dos negros também, né? Quer dizer, era um território de ambivalências, né? Mas era um território muito rico, muito popular, né? Onde estão imagens do Pixinguinha, que nesse período nasce, né? Que, inclusive, vai ter uma música hiper sofisticada, uma música... O Pixinguinha é um dos primeiros que gravam pontos de macumba, que torna um produto cultural, um produto comercial, né? Em músicas da cultura popular, né? Na sua música. Onde está o Pixinguinha nessas imagens, né? Onde estava o nascimento do carnaval verdadeiramente brasileiro? Veja bem, é nesse período em que o corso carnavalesco, aquele carnaval de branco, que os brancos saíam naqueles carros na rua, enfeitados, né? E o povo ficava na rua assim, admirando a beleza dos brancos com suas roupas ricas no corso,
que o carnaval enegrece, que a negrada toma o carnaval e cria o carnaval brasileiro. As primeiras escolas de samba surgem aí, tanto no Rio quanto em São Paulo. Onde estão essas imagens? Né? E mais, para concluir ainda esse universo de buscas, onde estão as imagens dos anos 30 da Frente Negra brasileira? Essa Frente Negra que criou o segundo partido político negro das Américas. Que criou e logo depois foi... Ixi, Maria, estou no início da fala, mas eu vou tentar. Eu vou tentar enxugar. A Frente Negra criou um partido negro que foi, inclusive, objeto dos jornais negros norte-americanos. O terceiro partido negro criado nas Américas foi o que nós conhecemos, que foi os Panteras Negras nos Estados Unidos. E a Frente Negra tinha as Rosas Negras, que era uma organização de mulheres que, inclusive, promoviam bailes na Praça da Sé. Todos os finais de semana na Praça da Sé de São Paulo, bailes famosos. Onde está um registro disso? Onde se encontra o registro disso? Bem, então eu me deparei diante dessa enorme ausência, mas pior do que isso, eu falei, tá, eu vou buscar o personagem anônimo, o homem negro, a mulher negra, a criança negra, nessas imagens de multidão que você tem nos registros, né? E é a maior dificuldade de encontrar. Eu comecei a perceber que o cinema brasileiro também praticava essa ética do silêncio em relação à imagem negra. Mas, mais do que isso, eu comecei a pensar, tá bom, quem sabe se eu não encontro imagem interessante no cinema ficcional nascente, né? E aí eu fui ver dois filmes, que são, aliás, dois filmes fundamentais para Minas Gerais, dois filmes extraordinários, que é Limite, do Mário Peixoto, e Ganga Bruta, né? Do Humberto Mauro, de Cataguases. E aí o seguinte, no filme do Humberto Mauro, aliás, no Limite, do Mário Peixoto, quando você vê, aos 30 minutos, tem uma cena em que a protagonista parece comprar peixe na beira do mar. Na hora que ela volta, cruza na frente dela uma mulher negra. Eu não consegui ver mais negros nesse filme. Em Ganga Bruta, também a mesma coisa. Eu fui encontrar a imagem de um homem negro numa cena de bar, em que depois, inclusive, acaba numa briga, tem um homem negro lá. Mas em Ganga Bruta tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ali tem muitas imagens da indústria moderna nascente, imagens com muitos operários, mas é muito curioso que as imagens com muitos operários, não dá para ver a cara dos operários, que são planos longos, distantes. Os planos médios não tem negro também. E aí, eu quero aqui chamar a atenção que isso não foi coincidência que as coisas aconteceram assim. Aí eu me lembrei da revista Cinearte, que eu já tinha pesquisado por uma outra coisa. Lembrei de um editorial da revista Cinearte, de 1929, em que o editor, parece que ele cria o conceito que vai, de certa forma, orientar o Mário Peixoto da Humberto Mauro. Ele diz o seguinte absurdo. Ele, comentando os filmes produzidos no Brasil, ele vai dizer: quando deixaremos dessa mania de mostrar índios, caboclos, negros, bichos e outras aves raras desta infeliz terra aos olhos do espectador cinematográfico? Vamos que, por um acaso, esses filmes vão parar no estrangeiro.
além de não ter arte, não haver técnica nele, deixará o estrangeiro mais convencido do que ele pensa que nós somos, uma terra igual ou pior a Angola e ao Congo. Aí ele desenha as bases estéticas daquilo que eu acho que o cinema brasileiro vai praticar nesse período. Ele fala: fazer um bom cinema no Brasil deve ser um ato de purificação de nossa realidade, através da seleção daquilo que merece ser projetado na tela. O nosso progresso, as obras de engenharia moderna que eu encontrei em Ganga Bruta, nossos brancos bonitos, nossa natureza. Bem, eu tenho muita coisa para comentar, mas eu vou respeitar os meus colegas aqui, né? Onde que eu quero chegar com isso é o seguinte: é que nós precisamos fazer um esforço, né, entre nós, pesquisadores, de ter um acordo entre nós, de criar uma espécie de tag, de apontar a presença negra nesse material de arquivo, a partir de agora, para poder ajudar todos aqueles que se dedicam a esse período. Né? Tem uma etiqueta lá, tem uma referência. Aqui tem negro. Apareceu uma mulher negra cruzando a cena aos 30 minutos do limite, sabe? Isso é super importante para o nosso trabalho. Mas é mais importante para nós também rompermos uma ideia, que é esse embranquecimento das telas que prevalece até hoje e que é confirmado pelas imagens do passado que a gente vê, eventualmente em um filme em outro. Né? Então, nós como criadores, não só temos a tarefa de cobrir esse silêncio histórico nas nossas produções, nós temos a tarefa de criar filmes que conte a história de André Rebouças, o grande engenheiro negro. Cadê isso? Cadê as imagens do André Rebouças? Cadê os André Rebouças nas histórias? Só recentemente nós resgatamos Luiz Gama. Mas, enfim, a Tia Seata, as Rosas Negras, o José do Patrocínio, essas figuras musicais que eu falei, o Palácio Benjamin, enfim, nós temos um universo de grandes criadores negros nesse período, né, que seria fundamental entrar na memória, no imaginário do Brasil sobre o passado. E, por outro lado, ao trabalhar, nós, como pesquisadores, aqueles que se dedicam, né, ao restauro de imagens, à catalogação de imagens, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento do tag negro, sabe? Da tag negra, de registrar isso. Então, eu aproveitei esse espaço aqui para pedir ajuda no meu trabalho. É isso, um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Joel. A gente vê como, a partir de uma reflexão muito específica, né, onde estão as imagens dos negros, que são maioria no nosso país, que construíram, não só construíram. É assim, onde está o nosso óleo negro? Né? Ontem a gente teve uma música linda ontem que o grupo cantou, que falava ouro preto, o preto é ouro. Achei lindo aquilo. Maurício Kizumba. Mas essa pergunta importantíssima, né, esse apelo, nos leva obrigatoriamente a uma reflexão mais ampla. O que é que as entidades que guardam acervos, e aí eu estou falando do hoje, o que já se perdeu, a gente não tem mais como reparar,
Mas o que é que nós temos que fazer para que os acervos audiovisuais não contribuam, não continuem contribuindo para os apagamentos? E aí voltando àquela coisa, né, com o digital, o aumento da produção audiovisual, a chegada de novos atores na produção audiovisual, o que é que a gente precisa fazer para preservar esses filmes? As memórias dos movimentos sociais brasileiros. O que é que temos de imagens? Onde essas imagens estão preservadas? Isso conta a nossa história. A produção rica que a gente viu aqui no ano passado, todo mundo ficou empolgadíssimo aqui no ano passado, vendo a produção audiovisual vinda das periferias de diversos estados brasileiros. Onde estão esses filmes? O que é que está sendo feito para preservar essas imagens que não são consideradas profissionais, né? Porque a gente tem muito um foco em preservar assim, o cinema de longa-metragem dito profissional, né? O cinema indígena, temos filmes belíssimos, uma emergência de um novo cinema com olhares muito diferenciados, formas de organização da produção também muito diferenciadas. Esses filmes estão sendo preservados? O cinema negro que cresceu, hoje temos a Associação dos Produtores Audiovisuais Negros, a APAN. Esses filmes estão sendo preservados? Assim, acho que a gente precisa agora, e eu estou falando para nós, assim, ouvindo vocês e falando para nós, entidades que preservam os acervos audiovisuais, o que é que a gente precisa aprender com o passado, com os nossos erros, com nossas limitações, porque tem isso também, né? Limitação do que a gente enxergava, do que era considerado importante, do que era visto. O que é que a gente tem que aprender com o passado? O que é que a gente tem que fazer? Como a gente pode aprender com o passado? O que é que a gente tem que fazer agora para não repetir esses erros? Eu acho que é isso que está colocado agora como grande desafio para as entidades de preservação de acervos audiovisuais brasileiros. Todo mundo quem me conhece sabe, eu não acredito que isso possa ser feito de forma centralizada. Eu acho que somente uma política de preservação descentralizada que considere a diversidade de perfil dos nossos acervos dispersos nesse Brasil enorme, somente assim a gente consegue preservar nossas imagens, a diversidade do nosso povo, a diversidade da criação do nosso povo. E, com isso, a gente encerra por um primeiro momento nossas falas. Pode abrir para a pergunta? Então, temos ainda meia horinha, vamos abrir para perguntas. Vamos juntar 3, 1, 2, 3. Por favor. Falar assim para não dar as costas, né? Bom dia a todas os gêneros presentes nessa reunião, né? Amiga Laura, fico muito emocionado quando você fala, né, dessa descentralização tão importante, né, que a gente mantém os olhos nos Brasis e não no Brasil. Né? O Brasil, na realidade, é como Vinícius de Moraes, né? Vários, é Vinícius, nós somos Brasis. Né? Secretária do Audiovisual, muito legal vê-la aqui, porque no passado tive muito no governo Lula, ainda com a SAV, que era parceirona, né? E isso deixou de acontecer. A gente vê que isso, o governo federal, enfim, está olhando de novo para o setor, olhando para o Brasil, secretária Denise, e o velho amigo aqui, né, o Fabrício, nós convivemos durante mais de 8 anos, né, Fabrício, eu acho, no Fórum Nacional de Secretários, e
dando modestas colaborações à formulação da Lei Aldir Blanc, né, lá naquele perrengue todo, né, e da Lei Paulo Gustavo. Prezado cineasta, do qual sou fã, né? Então, eu trago aqui como um mantra, né, trazendo lá do Misa de Alagoas algumas questões, né? Entre elas, essa descentralização, não é? E também o fato de que se olhe especificamente para os museus, os MIS, porque lá, por exemplo, nós temos películas que estão quase sendo destruídas que a gente não sabe nem o que é que tem e que vêm desse período, né, que são desse período. Então, temos caixinhas de surpresas em todo o Brasil aí. Se a gente começar a mexer e preservar, vai sair muita coisa, vai sair muito material para o trabalho seu e de tantos cineastas. Não é? Eu estou pesquisando agora um poeta alagoano que foi importante para o modernismo no Brasil, né, chamado Aloísio Branco. Também encontro dificuldade disso, né? Nos arquivos, nos acervos. O poeta nunca publicou e se correspondia, né, com Mário, com os irmãos Andrade, não é? E que teve importância na literatura. Então, isso está nos misas também, muito disso está nos museus. Mas eu trago algumas coisas específicas também, como preocupações, já que nós estamos com o governo federal aqui, e eu trago também um apelo dos amigos do CTAV, né, do Centro Técnico Audiovisual. Aquilo tem um acervo enorme de filmes lá. Não só acervo de filmes, aquilo tem competência, né, competência provada nos técnicos que lá trabalham, em questões de som, né, em questões de várias questões. Então, houve um movimento, ficaram muito apreensivos com talvez a possibilidade de extinção do órgão, né, e até cheguei a gravar um depoimento, um vídeo pedindo isso, e é uma preocupação que eu trago assim, para que a gente mantenha uma importante referência para o trabalho audiovisual no Brasil, né? Tive lá, né, alguns espaços em que fui secretário, lá em Alagoas, não é? Tive um apoio muito grande do CTAV nos momentos difíceis também. Os técnicos que lá estavam botaram para rodar nesse momento que a gente viveu aí de obscurantismo, os técnicos que lá estavam. Então, trago também essa preocupação e gostaria de ouvir da senhora. E outra coisa é essa descentralização, né? Que tanto a Laura fala, né? Se nós não a tivermos, não teremos um Brasil que vá crescer, justamente. Muito obrigado. Não, eu queria só... Não, o Fabrício me conhece. Eu estou aqui, Paulo Pedrosa, mas me chamam Paulo Poeta. E eu queria deixar para esse momento de ressurgimento, talvez, um poema que eu gosto muito, que faz assim... O Fabrício, as nossas reuniões lá, sempre tinham que... o Tiago de Mello colocava, numa vez que ele foi preso, né, com vários intelectuais, um poema que eu gosto muito, que ele faz. É preciso que amor seja a primeira palavra a ser gravada nessa cela, para servir-me agora e companheira seja amanhã de quem precise dela. Não sei o que vai vir, mas se desprende dessa palavra tanta mansidão que com poder de fogo me defende e me mantém erguido o coração. No muro triste, amor é uma palavra, livre e luminosa, como as lanças de sol da rebeldia, que é amor, é brasa e, de repente, é rosa. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Paulo Poeta.
Vamos fazer 3 perguntas e abrir para respostas, depois mais 3, fica mais fácil. Pode ser? Então, a segunda pergunta, ali à frente, por favor. Bom dia à mesa, saúdo a mesa toda e a todos, todas e todes presentes aqui no Cineop, nesse debate. Eu sou Eloá Chouzal, sou pesquisadora audiovisual, historiadora, e estou representando aqui a Associação de Pesquisadores Audiovisuais, Iconográficos e de Conteúdo. E, assim, eu só queria reiterar esse apelo do Joelzito, porque eu, como pesquisadora audiovisual, que também vejo, assisto e faço uma arqueologia de imagens há mais de 30 anos, é uma coisa que eu sempre me perguntei, Joel, onde estão os negros nas imagens? E, assim, cheguei a tentar pensar uma teoria em relação aos equipamentos, porque eram equipamentos caríssimos, que só os brancos de elite podiam comprar, e, por isso, isso se refletia na escolha do protagonista, né? E, nesse sentido, tem um trabalho lindo da Mônica Simões, que chama Um Negro, que eu não sei se você conhece, que ela juntou vários filmes de família, Super 8, e filmes mais antigos ainda, e ela, na busca desse negro, onde eles focavam? A criancinha branca está com uma babá negra, na praia, ou acompanhando, segurando o bebê enquanto está acontecendo um batizado. Então, esse trabalho é maravilhoso, porque ela mostra essa figura negra sempre num segundo plano, enquanto está sendo filmada a família. Tese, um documentário, o que é? É um documentário. É um documentário. A Mônica Simões é baiana e ela tem essa pegada de filmes de família, e ela fez essa arqueologia do negro nos filmes de família. É um trabalho belíssimo, né? E a gente não precisa nem recuar tanto. Eu, por exemplo, tenho meus albinhos de bebê, sou dos anos 60, e, né, meu pai gostava de fotografia, então tem meus albinhos de bebê. Agora, vários amigos meus de comunidades periféricas com quem eu trabalho têm uma foto de criança, né? Então, tenho, acho que, um arquivo que chama Zoom Vi. Alguém conhece? Exatamente, que faz esse trabalho de resgate também dessas fotografias de negros, de famílias e tudo. Tem um histórico. Mas é importantíssimo, né, esse trabalho. Então, assim, são lugares que estão exatamente de olho nessa questão, né, desse apagamento. Então, eu queria reiterar também aqui esse apelo que o Joel fez aos guardiães, né, os arquivos e acervos que estão aqui presentes, para que hashtag, né, botar uma coisa especial mesmo, né, que a gente possa fazer esse resgate. Hashtag onde está o óleo negro. E vou aproveitar aqui fazer uma coisa que eu recebi hoje, né, como historiadora, na sessão final do Simpósio de História dos Arquivos e de Arquivologia, ocorrida na Universidade Federal Fluminense. Foi aprovada uma moção pela revogação do Decreto 10.148, de 2019, e alteração do Decreto 11.437, de 2023, pelas nefastas consequências que deles advêm para a política de arquivos do Brasil, nos termos do texto. Política de arquivos continua em risco. O governo federal, do professor Jaime Antunes da Silva, publicado no site do evento. Então, aproveito aqui que a Joelma está aqui para fazer esse apelo, para estar de olho no que está acontecendo com esses decretos em relação ao Arquivo Nacional. Então, só esse parêntese aqui para fazer um apelo mesmo, que é um apelo... a gente tem um grupo chamado Nosso Arquivo Nacional, e a gente ficou discutindo esses decretos que foram feitos no governo Bolsonaro, que são assinte ao Arquivo Nacional e ao que a sua missão
na guarda, na preservação e enfim, da política, na gestão dos documentos da política. Já estou me embolando aqui. Bom, enfim, é isso, né? Estou fazendo mais um apelo aqui à Joelma, que eu acabei de receber essa moção do encontro importante, e outro apelo aqui do Joelzito, e dando dicas também, e eu vou ficar de olho, e tudo que eu ouvir eu vou passar para você. Obrigada. Passa, por favor, para Rafael. Aí a gente encerra o primeiro bloco de perguntas e depois temos Zé Maria e Maria Bainton. Mas vamos fazer as três, abrir para as respostas e aí a gente continua. Oi, bom dia. Meu nome é Rafael de Luna, sou professor da Universidade Federal Fluminense, onde nós temos o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, LUPA, no Arquivo Audiovisual Universitário. Eu vou tentar ser breve, porque eu me solidarizo com o papel de mediador da Laura, que deve estar de olho no tempo. Só duas perguntas para a Denise e um comentário para o Joel. Denise, gostei muito da sua fala, e eu acho que, sim, é preciso preservação audiovisual nas universidades e salas de cinema. Mas eu vou compartilhar que nós estamos com uma sala de cinema nova, sendo inaugurada, já está pronta, com cadeiras, paredes, mas sem nenhum equipamento. E nós, que temos um laboratório universitário, pessoas que trabalham com preservação, estamos enfrentando um calvário para adquirir os equipamentos. Calvário por causa dos preços, caríssimos, por conta da burocracia nas universidades. Para você dar um exemplo, nem é o elemento mais caro, mas estamos a dois pregões eletrônicos seguidos para tentar comprar tela de cinema, porque a gente bota a tela e recebe tela retrátil, tela com luz atrás, tela para escrever. Nenhuma dessas é tela de cinema. Então, assim, abrir sala de cinema é importantíssimo, mas é tornar viável. Isso tem que ser um projeto, uma conversa, porque senão não vai ter sala de cinema, vai ter data show projetando na parede, porque é o que a burocracia nos permite fazer. Isso eu estou falando na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Imagina salas de cinema nos outros campos, né? Então, é só um elogio a essa intenção, mas esse alerta de que, para atingir esse objetivo, é preciso algumas tarefas antes. E, Joel, concordo com o seu comentário, mas há já um movimento já antigo com o lema de descolonizar o arquivo, né? Atento a essas questões que você falou. Então, a minha geração, por exemplo, a citação que você traz de cinearte, eu li nos anos 90, na UF, num texto de 87 do meu colega, João Luiz Vieira, no História do Cinema Brasileiro, né? Então, a gente está ciente dessas coisas. E o Lupa, por exemplo, eu acho que você não pesquisou no Lupa, a gente tem dado atenção na descrição dos conteúdos à presença de negros, sim, e a gente, por exemplo, das suas lacunas, eu posso te dar uma boa notícia, que nós temos um filme raríssimo com imagens do carnaval de blocos negros nos anos 30, no Rio de Janeiro. Já está digitalizado, inclusive, né? Porque eu concordo com o que você fala, e aí é uma coisa importante, né? Em 72, Paulo Emílio já falava nos Rituais do Poder, do cinema oficial, que foi o cinema que foi preservado. Humberto Mauro, Mário Peixoto, longa-metragem de ficção. Talvez você encontre o negro num outro cinema que não foi preservado, não foi estudado, e que nós, na preservação, estamos nos atentando recentemente. Filmes familiares, por exemplo. Esse filme que eu te falei era de uma família de classe média baixa que morava em Santa Teresa, e vai filmar o carnaval ali, logo abaixo de Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, onde tinha um carnaval popular fora da Avenida Central. Então, a gente tem que descolonizar os arquivos e o nosso olhar sobre os arquivos, porque essas imagens são raras, mas existem. São poucas e a gente tem que ter atenção a elas. Tá? Obrigado. Vamos eu passo a palavra para a mesa. Vou começar respondendo sobre o CTAV. Eu não sei de onde veio esse boato de que o CTAV vai ser extinguido, mas eu te garanto que, assim, de forma nenhuma, o CTAV vai ser extinguido. Muito pelo contrário.
Tudo. Ele está agora... Porque tem que descentralizar, sim, a Cinemateca Brasileira. Fazer vários depósitos em vários lugares do Brasil. Ele está agora passando por um processo amplo de reforma, que deve terminar em setembro. Parte da operação do CTAV está remota por conta disso. Essa reforma é da ordem de 10 milhões de reais, porque o CTAV estava, como todos sabem, aqui, mofo nas paredes, uma situação assim trágica, enfim. E existe o planejamento nosso de que o CTAV volte a ser um grande polo de formação, inclusive descentralizando para outras cidades do país, né? Devemos reabri-lo em setembro, outubro, vai depender do estado da obra, né, com umas oficinas feitas pelos próprios técnicos, eles já estão desenhando, mas existe todo um planejamento, inclusive uma articulação com vários deputados que estão dispensando emendas parlamentares por CTAV para a modernização dos estúdios, para trazer grandes projetos para dentro do CTAV para o ano que vem. Então, assim, o CTAV não vai ser extinto, gente, de maneira nenhuma. Assim, ele é parte importantíssima, grandiosíssima, assim, da história do cinema brasileiro, né? E sempre teve a vocação de formação, e ele voltará fortemente com essa vocação, inclusive descentralizando isso para outros estados do país. Só complementando aqui, a gente está com... Aqui, Raquel. Nós estamos com uma oficina aqui na Cineop, em parceria com o CTAV, de restauração de som. Inclusive, só o CTAV faz restauração de som na América Latina. Enfim, como que um lugar desse vai deixar de existir? Não sob essa gestão, certamente. Foi para isso que eu votei. Mais algum de vocês quer? Eu quero comentar sobre a questão que foi colocada. Eu conheço, né, o projeto excelente da UF, não só esse, outros projetos muito importantes para a cultura ali fluminense. É um problema, né? O financiamento no Brasil é um problema, mas fala-se muito pouco da burocracia, né? Então, faço suas palavras minhas. A gente precisa desburocratizar, mas também encontrar caminhos, né, pelos quais isso possa acontecer. Não sei se vocês já discutiram com a FAPERJ editais específicos, porque quando para o pesquisador é mais fácil do que para a universidade, né? Então, a gente pode conversar caminhos, e eu estou aqui vendo o presidente do ForProex. A gente, na PILOA 2024, a gente incluiu uma ação para atividades de extensão, acho que o Helder está acompanhando isso, né? Não havia essa ação, então há bolsas de extensão, projetos de extensão nas universidades, de maneira discricionária da reitoria, o que é um risco, né? Então, a gente resolveu abrir uma ação específica. Eu acho que, no âmbito dessa ação, a gente tem que discutir a questão da desburocratização de várias atividades, porque vai ser difícil, né? Não é fácil. Toda vez que você tem que justificar uma compra para um projeto de extensão, né? O presidente do fórum sabe disso. E aí, agora, com essa ação específica do Ministério da Educação, a gente vai ter que... Senão a verba vai retornar, e a gente não quer que retorne, a gente quer que ela seja efetivamente executada. Tá bom? Então, essa questão que ele levanta é importantíssima. Obrigada. Tá. Sobre o decreto do Arquivo Nacional, o que eu tenho a te dizer é que, certamente, a gestão atual está bem atenta a esse decreto, né? Inclusive, hoje à tarde, vai estar aqui na mesa, esqueci o nome da mesa agora, mas a Sheila, que é do Arquivo Nacional. Né? Se vocês puderem, você especificamente, que falou do Arquivo Nacional, ela vai estar aqui numa mesa, e é isso, ela está atenta, ela, a Ana Flávia, estão atentas e articulando ações contra esses decretos, certamente. Eu sabia que eu estava num espaço muito especial para lançar esse hashtag, né? O óleo negro, onde está o óleo negro. E eu sei que, nesse período, veja bem, eu estou falando
dos 40 primeiros anos do século XX. Né? O Grande Otelo vai fazer seu filme no final dos anos 40, nós todos somos irmãos, nós todos somos irmãos, alguma coisa assim. Também somos irmãos. Ruth de Souza e Léa, nos anos 50, vão fazer os clássicos lá, assim, a moça que leva a Ruth para o Festival de Veneza, né? E a Léa com Orfeu Negro, que, aliás, é um filme que foi massacrado pela crítica no período como Macumba para Turista, quando era um filme de celebração da beleza negra, de um cara que vem de Paris, que está ali influenciado por todo aquele movimento, o Congresso dos Escritores Negros, que reuniu, além dos grandes nomes da negritude, reuniu Picasso, reuniu Sartre, Simone de Beauvoir, etc., etc. Enfim, depois desse período a gente vai ter muita coisa. Mas no período anterior eu sei de alguns registros. Por exemplo, eu estou doido para ver, e foi resgatado recentemente, as imagens daquela expedição organizada pelo Mário de Andrade, no período que ele era secretário de Cultura, o presidente do Departamento de Cultura de São Paulo, né? Aquela caravana que circulou no Norte e Nordeste, né? E que fizeram imagens cinematográficas também, não só fotografia e não só captação de músicas. Mas o grande problema é exatamente esse, porque essa geração, inclusive o próprio Mário de Andrade, via esses registros como registro de uma coisa que ia inevitavelmente acabar, uma coisa primitiva que ia acabar, né? Ou seja, toda aquela intelectualidade daquele período, inclusive o Mário, que não era branco, né, via a cultura negra, né, como folclore, como em processo de extinção, já via como desvalor, como falta de valor, né? Então, esse é o nosso grande desafio mesmo. Quer dizer, então, aqui, plantar entre nós que eu vejo aqui, as pessoas que estão na cabeça do processo de arqueologia cinematográfica, acho que vai ser, a gente vai ter grandes revelações, né, no futuro, no momento que a gente etiquetar em cada material que a gente vê isso aí, né? É isso. Vamos abrir para as 3 últimas perguntas. Eu vou pedir que vocês sejam breves. Primeiro, Zé Maria, depois Maria e Nicolas. Posso apresentar antes, tá bom? Tá legal. Bom dia a todos, bom dia à mesa, parabéns. Eu vou dar, Josito, como você é meu amigo, vou te dar 2 dicas. O filme Aruanda, do Linduarte Noronha, é todinho de negro. Tem negro a dar com pau, menos o diretor, certo? O outro filme que o Lima Barreta fez, acho que é o único curta que ele fez e montou, A Arte Caboclo, maravilhosa. E Carnaval em La Maior. Durante 41 anos na TV Cultura, eu trabalhei lá. O que eu sei que tem de imagem de negro lá, você nem imagina. Agora eu estou no Museu da Imagem do Som também, trabalhando lá também. Se você precisar de mim, liga para mim que eu te arranjo um monte de negrinho lá, tá? Já estou marcando você ali no cafezinho na saída. Mas veja bem, você falou tudo pós anos 50, né? Tem que encerrar, porque nosso tempo já deu, né? Tá. Bom Maria, dia, com você. Meu nome é Maria Barton, sou pesquisadora audiovisual e sou egressa do programa de mestrado profissional da Fundação Casa de Rui Barbosa, em Memória e Acervos. Essa semana passada... Não, hoje é sexta-feira, foi no começo dessa semana, que já aconteceu tanta coisa, parece que a gente está aqui há um mês.
a professora Lia Calabre, lá na Casa de Rui Barbosa, organizou uma palestra sobre políticas públicas na área de arquivo, museus e bibliotecas. Foi apresentada uma pesquisa relacionada ao IBRAM. Nessa pesquisa, um dos dados apresentados é que 48,1% dos museus brasileiros detêm acervos audiovisuais. Aí, junto com esse dado, tem um outro dado, que é da Unesco, um estudo Magnetic Take-A-Lab Project, de 2020, em que a Unesco alerta que a previsão é que até 2025 seja o prazo máximo para a possibilidade de digitalização de matrizes magnéticas audiovisuais. Porque ou as matrizes vão desmagnetizar, ou vão melar, ou não vai haver maquinário, ou não vai haver peça de reposição para o maquinário, ou não vai haver especialistas que saibam mexer com o maquinário. Então, isso é... Juntando essas duas questões e o seu alerta, eu imagino a quantidade de material que possivelmente pode estar nesses museus, além das secretarias de cultura. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sei que na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, por exemplo, há 12 anos atrás, e eu sei porque eu apresentei 3 propostas de orçamento para digitar esse material de áudio em fitas cassetes, havia uma série de entrevistas de história oral com pessoas negras e de outras origens, indígenas, brancas, etc., rezadeiras, brincantes, né? E esse material, eu acredito que ele pode não ter sido digitalizado até hoje, sequer sei onde foi parar essa coleção. Assim como os acervos de história oral de várias universidades, né? Alguns já estão mais digitalizados, outros menos, tipo da UF, o CPDOC e tal, podem ter materiais dessa natureza. Então, pensando essa parceria linda do MINC com o MEC, acho que pode avançar muita coisa. Quero reiterar o que já foi falado aqui com relação ao CTAV, porque o CTAV ele precisa também dos técnicos, né? Porque muitos técnicos se aposentaram. Então, assim, a formação de novos técnicos e o concurso para novos técnicos, a contratação de pessoas que já têm essa expertise, que talvez estejam em outros setores, enfim, é muito importante. E sabem que no audiovisual, né, a gente adora um tripé, tem que ter 3 coisas sempre, senão a câmera não fica em pé. Né? A menos que seja um fotógrafo muito bom para botar a câmera no ombro e a ideia na cabeça. Queria propor que, em tudo isso, a gente trouxesse, como foi falado lá na Casa de Rui Barbosa também, a ministra estava lá, até, a proximidade com o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque, nesse momento, a questão do audiovisual, a formação, ela precisa necessariamente que a gente pense na preservação audiovisual sistêmica de longo prazo, que requer uma rede de equipamentos tecnológicos para que a gente possa sustentar essa preservação e essa migração às nuvens, etc. Uma série de questões técnicas que a gente vem falando aqui nas discussões do Plano Nacional de Preservação Audiovisual. Então, eu gostaria de saber se o MINC e o MEC estão pensando nesses cursos de formação, em trazer também o Ministério de Ciência e Tecnologia, e gostaria de propor, enfim, algum caminho que inclua também nos cursos de arquivologia, biblioteconomia e museologia, era o terceiro que faltava falar, obrigada, querida, a questão do audiovisual, porque esses cursos não têm. A arquivística audiovisual, que é onde nós nos pautamos, ela não é muito reconhecida ainda em alguns setores. Enfim, a Unesco reconhece. É uma discussão longa, tá? Vou parar de falar, porque já falei muito. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela presença de vocês. É muito importante e é um alento, alegra o coração da gente. Nossa última pergunta,
nosso tempo, já estouramos o tempo, mas dá tempo para uma última pergunta e uma respostazinha. Nicolas, com você. Sim, meu nome é Nicolas, eu sou pesquisador e estou integrando mais recentemente a equipe de programação na Cinemateca do MAN. E minha fala mais direcionada para o Joelzito, né, porque é uma fala muito encantadora, assim, apesar do tema ser duro, né. Acho até que você foi, talvez, bastante elegante com essa coisa do silêncio, né, porque, como você mesmo citou, a passagem, né, da revista é realmente um prolongamento do genocídio, né. É um prolongamento, né, de uma máquina eugenista que se forma, né, no cinema ali no início e até hoje até. Eu ia citar uma reflexão que eu desenvolvi junto com a Andréa França, da PUC, que é uma reflexão de um tempo, assim, que na verdade não é nada, não é uma invenção da roda, mas assim, uma sintetização, porque a gente sempre lida com as lacunas, né, quando a gente está falando de arquivo, e a gente pensou numa coisa que a gente chamou de camadas de ausência no arquivo. É um texto que a gente publicou em 2018 no Arquivo de São Paulo, e o arquivo recebeu bem aquele texto, enfim. Acho que traz alguns elementos que é no sentido de, em vez de ficar sempre pensando em vencer a lacuna, pensar em trabalhar com ela também, né? Porque o ponto é esse, né? A imagem já é a presença de uma ausência, né? Ela já é uma lacuna em si. E aí o arquivo tão fragilizado, né? A gente tem um subdesenvolvimento sistêmico assim no Brasil histórico, né, em relação à preservação. E é interessante pensar como que preservar o arquivo é também preservar as lacunas desse arquivo, sejam elas lacunas materiais, de falta de informação, falta de imagem, ou lacunas no interior da imagem, que é o que você está mais falando, né? Que é a ausência das pessoas pretas, né? Então, essa coisa do TEC também pode ser vista não só como uma produção de presença, mas como uma atenção crítica à presença das ausências, né, do arquivo. Enfim, só para fazer esse eco aí a fala. Obrigado. Obrigada, Nicolas. Eu passo para a mesa, já pedindo que vocês, com a resposta, já façam suas considerações finais. Bom, Maria, sobre a questão dos técnicos do CTAV, essa é uma preocupação muito, muito constante e que está na nossa prioridade. Uma das primeiras coisas que fizemos em relação ao CTAV foi entender como que a gente faz essa passagem de bastão desses técnicos, como temos o Alexandre Jardim, que é o único que faz restauro de som, né, e que está para se aposentar, e como que ele passa esse saber dele para frente. Sabemos que não podemos fazer concurso técnico por uma questão X do governo. O concurso técnico para essas funções não é possível, então estamos pensando e elaborando outras formas de que esse conhecimento seja passado, porque, sim, né, não dá para ser diferente. Eu já não lembro qual foi a outra coisa que você falou. São cargos extintos. Esse tipo de concurso muito técnico, restaurador de som, enfim. Exato. Bom, tem outras questões envolvidas aí nessa questão dos cargos que a gente está. A ministra teve recentemente, inclusive, uma série de reunião com a ministra Esther Dweck, né? Porque a questão dos cargos na gestão é geral, para entender como que resolve essas lacunas. Mas, enfim, nós estamos já elaborando alguma outra forma de que esse conhecimento seja passado através de oficina. Todos os técnicos do CTAV estão muito voltados também para isso e ansiosos para que isso aconteça. E a gente está provendo alguma forma desse conhecimento passar adiante. Porque, enfim. Bom, sobre parceria, né? Mink e MEC já estão trabalhando ativamente em parceria. Tivemos um seminário semana passada que foi liderado pela CEFLI, Secretaria de Informação Livre e Leitura, que é o secretário Fabiano Piuba que está à frente, onde, a partir desse seminário,
foram deflagrados vários grupos de trabalho, não é, Denise? Câmaras e grupos de trabalho, onde, por exemplo, no audiovisual, a gente vai regulamentar a Lei 13.006, que institui 2 horas de produtos audiovisuais na educação básica, e muitos outros. E sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia, assim, nós já estamos em diálogo com ele, todo o MINC, né, porque tem muitas áreas do MINC que têm interseção com a ciência e tecnologia, a gente já está construindo essa parceria. Bom, queria agradecer a todos que estão aqui. Muito bom essa mesa, realmente. Estou anotado tudo que veio aqui de reflexão, aprendi muito também, né? E estou levando isso lá para a secretaria, para todas as nossas construções. E a secretaria está de portas abertas, querendo cada vez mais ouvir vocês e que vocês estejam perto, né? Para que a gente reconstrua de forma estruturante toda a nossa política audiovisual. É isso. Eu queria também, mais uma vez, agradecer o convite para estar aqui, colocar toda aquela infraestrutura que eu mostrei para vocês à disposição, para que a gente possa fortalecer o audiovisual nacional em todas as suas dimensões, mas temos desafios enormes. A gente não pode sair daqui dizendo que está tudo tranquilo. Então, é um momento de reconstrução efetivamente. E alguém disse que nós assumimos há 6 meses, não, há menos de 6 meses. Muitas coisas aconteceram, mas muito pouco do que precisa acontecer. Então, é importante que estejamos juntos, como diz o nosso presidente, né, união para além da reconstrução. Foi um período de desconstrução, então, alguns exemplos foram citados aqui hoje, mas o nosso grande desafio nesse momento é o da presencialidade. Então, não nos esqueçamos que ainda estamos sob efeito da pandemia e do pandemônio. Por favor. Muito obrigada mais uma vez. Só comentar duas coisas aqui. A primeira é sobre essa fala da colega Maria, sobre a relação com a ciência e tecnologia. Falar que isso é uma dobradinha muito boa mesmo. A gente tem feito lá no Espírito Santo várias coisas com a Secretaria de Inovação lá. Tem muitas interfaces nas agendas, por incrível que possa parecer, assim, né, olhando de fora, mas essa agenda da inovação, enfim, tem muita coisa que a gente nada de braçada, assim, que faz parte do fazer da cultura, construções coletivas, e, né, enfim, essa questão da criatividade no centro, né, daquela construção. Então, agora, inclusive, a gente tem captado com o Fundo de Inovação, enfim, vamos inaugurar um espaço em conjunto, né, tem grana pra caramba também, então é uma oportunidade boa mesmo. E sobre a outra fala sua também das fitas, né, que você citou do Rio de Janeiro, quando você começou a falar, eu pensei, cara, quando a gente chegou na secretaria lá, poderia contar assim, vários casos parecidos com esse, assim, de coisas que tinham sido produzidas e estava numa caixa, ou que estava digitalizado, mas não estava guardado direito, enfim, coisas do nosso próprio acervo, coisas de projetos que nós tínhamos financiado, enfim. Então, acho que aí, nesse momento, a gente tinha uma opção de ir para uma lógica mais de varejo, assim, de resolvendo e apagando esses incêndios, mas a gente viu que era um problema tão sistemático que a gente partiu para a construção de uma política pública, que é aquela da Mediateca, criando uma comissão de acervo em cada um dos espaços, não só da secretaria, mas espaços de outras, né, com parcerias com outras entidades, para que esses parceiros pudessem identificar dentro das suas estruturas também essas fitas perdidas, porque, como eu falei, são muitos casos,
e, óbvio, entrar numa agenda de digitalização de guarda disso, porque também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, uma ordem de prioridades. Então, sei lá, por exemplo, um acervo incrível de cartazes do teatro e da música do Espírito Santo dos anos 70, agora uma revista também antiga que tá sendo digitalizada, 1000 e poucas fitas Umatic da nossa TV pública, que estava também, enfim, ninguém nem sabia onde estava direito, e isso tudo com parceria com a universidade. Então, né, reforçando uma coisa que eu já falei, mas isso tudo a gente construiu com bolsas de estudo, com compra de equipamento através da Fundação de Amparo à Pesquisa, através de convênio com a Universidade de Brasília e com a Universidade do Espírito Santo. Então, tem um caminho, acho, de muita sinergia nesse tema mesmo com as universidades, porque é um conhecimento e um tema específico, e a gente, na administração direta, cai na dificuldade da tela ali, que né, imagina você, dentro de uma complexidade dessa de acervo, você licitar um serviço desse, a chance disso, né, dar errado é muito grande. Então, você precisa de um conhecimento específico que a universidade tem, e, ao mesmo tempo, é uma forma desse orçamento também. Tudo isso que eu estou falando é financiado com recursos, né, do governo do Estado. Então, a gente está promovendo e financiando essas bolsas e a compra desses equipamentos e tudo mais. Mas era isso, agradecer novamente o convite para estar aqui, me colocar à disposição aí dessa construção junto aos estados. Tá bom? Obrigado, gente. Bem, eu só tenho a agradecer, estou super feliz de ver essa sincronicidade, essa sinergia com todo mundo nessa sala em torno dessa minha preocupação. E eu queria falar para o Nicolas que me perdoe essa história da elegância, embora eu sempre procure ser elegante nas narrativas dos meus filmes, ou nas coisas que eu escrevo, mas tem coisas que não merecem elegância. E aí você me fez lembrar um livro que eu gosto muito, que eu recomendo, de um historiador chamado Vitor Leonardi, que era professor da Universidade de Brasília, que tem um livro que tem um título que o livro é maravilhoso, o título é melhor ainda, Entre Árvore e Esquecimentos, que é um livro que ele fala sobre o esquecimento da historiografia, tanto de esquerda quanto de direita, em relação à exterminação indígena no Brasil, ao longo do século XX. E ele vai dizer, ambos, né, compartilhavam a ideia de desenvolvimento. Então, assim, avançar, né, exterminando os indígenas, avançar sobre a Amazônia era desenvolver o país, né? A gente está vendo a tragédia que a gente vive hoje. Então, quer dizer, você vê como que essas ideias que nós falamos aqui, né, são ideias cúmplices de uma tentativa de extermínio, né? Então, não merece elegância mesmo. Mas vamos juntos aí, tentar reconstruir. Eu deixo aqui, eu estou nas mídias sociais, estou até no Facebook ainda. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar por aí. Quem quiser anotar, quer dizer, tenho um desejo de estar nessa rede de Memória Negra. Meu e-mail é joelzito.araújo@gmail.com, que eu acho que é fácil de guardar. Então é isso. Obrigadíssimo, gente. Foi um prazer.